Glória a Deus, eu saldo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos concedendo de trazer a sua poderosa palavra e testemunharmos também um pouco do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meus irmãos, eu já quero também me desculpar pelo atraso, chegamos aqui 6h40, mas meus irmãos, é porque eu saí da Unifor, estava realizando o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, lá na Unifor, no outro lado da cidade, né? E aí, rapidamente, eu peguei um moto Uber, e aí ele me deixou em casa, eu peguei minha Bíblia e vim para cá novamente. Aí, deu esse atraso, também por conta do trânsito, né? Que teve o jogo do Fortaleza e o Flamengo, e o trânsito ficou consternante. Mas o Senhor nos ajudou e aqui estamos nós, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje foi um dia cansativo, né? Eu comecei lendo B com A é Bar, né? Na 70 questão eu estava lendo B com A dá, de tanto texto. Mas o Senhor é fiel e nos deu força de estarmos até aqui, amém? Meus irmãos, mas não era bem isso que eu queria falar, eu vou testemunhar logo e após a gente entraremos na palavra. Quem lembra de mim aqui em janeiro de 2022? Glória a Deus. Alguns irmãos lembram de mim, né? Então, irmãos, 2022 em janeiro foi aqui foi a primeira igreja de eu descobrir a minha chamada missionária. O meu amor por missões se tornou aqui no Bom Jardim, porque foi a experiência missionária que eu tive na EMAD. A EMAD 2022.1 foi a nossa experiência, e aí a gente fomos escolhidos, né, para estarmos aqui com a equipe da Carol e da Nívia, né, as nossas líderes, no Bom Jardim. E a gente viemos muito empolgado, e o Senhor realizou grandes coisas neste lugar. Mas veja bem, meus irmãos, em janeiro de 2022, o meu pai, ele não era crente, e na minha casa era um bar. Na minha casa era um bar, o meu pai não gostava de crente. Minha mãe, em 2022, graças a Deus, ela já tinha confessado a Cristo Jesus. E aí era eu e minha mãe. Mas a gente saímos de casa em janeiro de 2022, e aí voltemos também, mas nada do meu pai. Pense num homem trabalhoso de aceitar a Jesus. Os nossos planos era que ele viesse logo para que a casa estivesse toda em um só pensamento. Em julho de 2022, a gente retornamos à EMAD, fomos fazer mais uma vez a escola de capacitação missionária, e a gente fomos para a EMAD, e aí eu voltei, e ainda o meu pai continuava duro de coração de aceitar a Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, no mês de agosto, o Senhor criou uma situação, e aí a qual botou o meu pai na prova, e botou também toda a família na prova. Tivemos que deixar o bairro aonde nós morávamos, e fomos morar em Cascavel, em um bairro que lá tinha. E meus irmãos, quando chegamos lá, passamos 15 dias nesta nova casa. Meus irmãos, mas ali nos deu mais medo de que estar no nosso próprio bairro. Chegou uma pessoa na nossa casa, dizendo que lá era mais perigoso daqui em Fortaleza. Então, com 15 dias, o meu pai disse: vamos voltar para onde nós mora. Lá é o nosso lugar. E aí, meus irmãos, a gente viemos embora. E aí, quando voltou, na minha casa era um bar, tinha 2 sinucas, 2 máquinas de jogo, tinha torneio, virava a noite por dia, de dia para noite, e era aquele negócio todo. Mas aí, quando eu voltei, em julho de 2022, que aconteceu isso, o meu pai fechou o bar. Em janeiro de 2023, eu fui para a cidade de Salitre, na divisa de Piauí, com Pernambuco, na divisa do estado do Ceará, com Pernambuco e Piauí.
na cidade de Salitre. E aí eu fui longe, fui sozinho, com 17 anos. E aí eu disse: Jesus, quando eu peguei aquele ônibus que os meus pais estavam me deixando, eu naquela rodoviária, aí eu me deparei, eu digo: Jesus, para onde é que eu vou? Que terra é essa, Jesus, estranha, eu não conheço ninguém lá, não sei quem vai me pegar naquela rodoviária. Senhor, eu não sei que terra é aquela, para onde é que eu vou? E aí, meus irmãos, quando chegou na cidade de Madalena, aquela ansiedade, aquele coração batendo forte: Senhor, aonde é que eu vou pisar? E o Senhor bradou no meu coração, dizendo: se despreocupa, porque da tua casa cuido eu, do teu pai cuido eu, e de ti cuido eu. Ali, meus irmãos, eu acalmei o meu coração, e quando foi 5 da manhã, do dia 8 de janeiro de 2023, eu estava chegando na cidade de Salitre. Para a honra e a glória do Senhor, foi uma bênção o período teórico, e a gente fomos para o período prático em uma cidade chamada Tarrafas. Não sei se os irmãos conhecem. Meus irmãos, quando a gente chega nessa cidade, fomos muito bem recebidos, o Senhor fez grandes coisas. No dia 30 de janeiro, eu voltei para Fortaleza. Quando foi dia 5 de fevereiro de 2023, ainda este ano, aí o que é que o Senhor fez? Dia 30 eu voltei para casa, dia 31 eu estava ainda em casa, e aí estava lá, o meu pai não tinha confessado a Cristo, não tinha ainda dado certo. Quando foi no dia 3, teve ali em uma certa dominação, o cantor Sérgio Lopes. Eu disse: eu vou levar o meu pai, que hoje ele aceita Jesus, que lá é uma igreja grande, e ele não vai ter vergonha de aceitar a Jesus. E aí, esses eram os meus planos, irmãos. Esses eram os meus planos. Cheguei lá, e a hora do apelo, e aí eu dizendo: eu não vou cutucar o meu pai, porque ele vai sozinho. E aí, irmãos, eu vendo que ele não ia, eu cutuquei. Eu digo: vai, pai, é hoje. Ele disse: hoje não. Irmãos, eu voltei para casa frustrado. Voltei para casa, eu digo: Jesus, o que é isto? E aí, esses eram os meus planos, não é os planos de Deus. Dia 5 de fevereiro era um domingo, o primeiro domingo do mês de fevereiro foi dia 5, pode olhar no calendário. E era culto de missões. E aí o pastor colocou eu para pregar. Recém-chegado de missões, vai pregar no culto de missões. E eu pregando, irmãos, sobre os sofrimentos de Paulo, pregando e pregando, jamais eu pensaria que era aquele dia. Eu preguei. No final eu perguntei: tem alguém para aceitar a Jesus? Eu vi no meio da igreja uma pessoa arrastando a cadeira para o lado, arrastando a cadeira por outro. E eu disse: Jesus, o que é isto que eu estou vendo? E aí, meus irmãos, lá vem o meu pai de mão erguida para cima e dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Esse era o plano de Deus na vida dele. Não teve um culto mais honroso do que esse. Discipulei a minha mãe para o batismo, e agora estou discipulando o meu pai para descer as águas. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai ainda resgatar a minha irmã e a minha outra irmã. E agora não é mais um bar. Jesus deu condições, reformou toda a casa, agora está uma casa de crente. De crente. Sabe o que é que aconteceu? Uma certa amiga do meu pai chamou ele e disse: seu Didi, era o nome dele no mundo, o nome dele é Edson. E aí chamaram ele e disseram: seu Didi, vamos tomar uma? Aí o meu pai disse: não, isso aí o Senhor colocou um enjoo na minha boca. Porque os planos de Deus é diferente dos nossos planos. A data de Deus é diferente da nossa data. O Senhor, Ele salva e resgata no dia que Ele quer. E eu tenho
uma palavra para o seu coração. Não desista dos seus familiares, não desista dos seus. Continue orando, continue intercedendo. Irmão Edilson, mas está demorando. Não vai acontecer, vai acontecer. Vai chegar na data de Deus, vai acontecer. Espere, confie e ore. Com 8 anos de idade, irmãos, o Templo Central abriu uma casa de oração, lá na minha rua, e eu ia para a casa de oração. Para a casa de oração, na minha casa um bar, e aquele negócio todo. E aí, eu ia sozinho para a casa de oração, e aí eu recebi uma profecia, dizendo que o meu chamado era evangelista. E eu não entendi, certamente porque era criança. Entrei na adolescência, meus irmãos, e vocês sabem que as influências constam também. Então, não tinha como as influências ser boas, né, irmão, se a minha casa era um bar. E aqueles meus amigos dizendo, bora jogar, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Eu digo, não, faça vocês, eu vou ficar. Vou permanecer, e permaneci, e o Senhor nos deu vitória. E hoje eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado, irmão. Tem sido grandes coisas que Deus tem feito na minha vida e na vida dos meus. Pois o Senhor, Ele faz, Ele opera, Ele age e Ele cumpre com as suas promessas. E hoje eu entendo o chamado de Deus na minha vida. Não tem como escapar do chamado de Deus. Agora veja bem, é importante o testemunho dentro do nosso lar. A nossa caminhada, a nossa conduta. O que é que nós estamos fazendo para ganhar os nossos? Porque, irmãos, alguém tem a mania de orar, de dizer que entregou a Deus, mas ficar toda a oração cutucando, querendo dizer, Deus faz desse jeito, Senhor é nesse caminho, e não precisa disso, porque o Senhor, Ele sabe como faz e como é, porque os planos dEle é perfeito. Agora, em julho desse ano, eu estava na cidade de Tianguá fazendo missões. E aí, o pastor Walter Silveira, da Semadec, o filho dele, Lucas Silveira, era o diretor do SIM.Semadec, que é a Secretaria de Missões do Estado do Ceará, né? E aí, meus irmãos, fazendo missões com 18 anos, e aí o pastor, o Lucas, o filho do pastor Walter Silveira, nos chama e diz assim, Edilson, nós vamos lhe enviar para o bairro mais perigoso de Tianguá. Aí, irmãos, eu botei a mão na cabeça e eu digo, Jesus, eu saí já de Fortaleza, Senhor. É bala para lá, é bala para cá. É conflito entre terras, e quando eu chego aqui, Senhor, tu ainda quer me botar para o bairro mais perigoso. Aí quando eu fui para o culto à noite, e o pregador pregou, e Ele vos enviará. Se Ele está te enviando, vai. Eu digo, eita, Jesus, é hoje. Eu vou sem reclamar. E a minha equipe, irmão, era 6 jovens. Era eu como líder. Tinha um vice-líder que só tinha 17 anos, para o bairro mais perigoso da cidade de Tianguá. E aí eu quis conversar com o Lucas, eu ia dizer, Lucas, como o bairro é perigoso, por que você não envia 2 pessoas maduras, não era? Aí eu não fui. Quando a gente chegou naquela localidade, irmãos, o Senhor operou grandes coisas. Mas nós passamos por grandes coisas também. Nós estávamos na rua, evangelizando, eu e a equipe. Lá o povo nos recebia, mas era nós por fora e eles por dentro. Grade trancada no cadeado.
Começou, pá, 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 pá. A equipe olhou para mim e disse, e agora? Eu digo, e agora nós ficamos na rua. Não tem para onde nós correr. Fica aí que Jesus é o nosso guarda fiel. O Senhor nos guardou. O Senhor nos guardou naquela localidade e o Senhor operou curas e milagres. O Senhor não mudou. Quem mudou fomos nós. O Senhor continua operando se nós buscar, se nós orar, se nós separar um momento para Ele, o Senhor, Ele faz. Sabe por quê? Porque na cidade de Tianguá eu vi aleijado andar. Cego voltar a enxergar. Surdo voltar a ouvir. Sabe que isso é maravilha de Deus. É poder do Senhor. Veja bem, nós fomos visitar um senhor chamado Onofre. Só, irmãos, abria as portas para nós, pastor, quem estava doente. Quem não estava doente, não abria as portas para os crentes entrar. Quem estava doente, abria as portas para os crentes entrar. E a gente entrava, orava, fazia oração, depois voltava para visitar, para acolher aquela família, aquele povo. E a gente visitou o seu Onofre. E o seu Onofre, irmão, ele tinha sofrido 2 AVCs. Estava paralítico, não andava. Também não mexia o seu braço direito. A gente chegou naquela casa, fomos orar, oremos, lemos uma palavra, louvamos, fomos embora. Isso era uma terça-feira pela tarde. Na quarta a gente não visitou o seu Onofre. Na quinta-feira de manhã, a gente voltamos na casa do seu Onofre. Bati palmas, e aí a dona Raimunda, que era a esposa dele, já vinha chorando no portão. Chorando, chorando e chorando. E eu olhei para aquela mulher e eu disse, o que foi, dona Raimunda? Nos conte para nós chorar junto com a senhora. Aí ela, não, irmão, entre. Eu digo, meu Deus, o que será, Senhor? E a gente entramos, sentei, e ela chorando. E o coração acelerado, e ela chorando. Aí eu digo, ela vai parar de chorar e ela vai nos contar o que é. E aí, ela parou de chorar e ela testemunhou. Ela chorando ainda, né, aquele soluço, né, após o choro. E dizendo assim, irmão, quando vocês saíram, o meu esposo pediu para ir no banheiro. Eu fui chamar o meu filho para ajudar a ele, levar até o banheiro. E o meu esposo já voltou a dar suas passadas normal. Sabe o que é isso, irmão? Quem faz é Deus. Mas precisa ter fé. Precisa buscar poder. Precisa orar com fé. E eu quero dizer algo para vocês nesta noite. Não desista de orar. Não pare de orar. Não desista dos planos que você tem. Entregue a Deus e deixe Ele fazer. Pois Ele tem a melhor solução para todos os nossos problemas. A vontade de Deus, ela é perfeita, agradável. Nós devemos orar, acolher. Às vezes, irmão, um não de Deus é o bem para nós. E às vezes nós abandonamos a Deus em oração. E quando está apertado, aí nós volta chorando de joelho, dizendo, Deus, tu me abandonou. Mas Deus não te abandonou, foi você que abandonou a Deus. E agora está no aperto, volta para dizer que Deus lhe abandonou. Mas Deus não abandona ninguém. É nós que abandonamos Ele. Quando está tudo bem, irmão, está tudo bem. Ora quando quer, ora quando der. Quando está tudo bem, irmãos, ora deitado, ora sentado. Quando está no aperto, é com dor de cabeça e de joelhos. É chorando e de joelho. Está cansado, mas está de joelho, chorando, clamando a Deus. Mas essa força tem que queimar no seu coração, na bonança, na tristeza, na alegria e na dor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos?
Glória a Deus. Isso foi o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e Ele fez muito mais. Vamos abrir os vossos exemplares bíblicos. Uma reflexão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 9. Glória a Deus. Eu vou ler, que diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí você vai dizer assim: e ajuda-nos. Está muito fraco, diga assim: e ajuda-nos. Tem muita gente para pouca voz, e diga assim: e ajuda-nos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo. Quem estava, irmão, agora nessa caravana, na viagem missionária de Paulo, era, sabe quem? Era Timóteo, era Lucas, era Barnabé e outros que estavam na caravana de Paulo. Ia dar certo, irmão, essa caravana? Ia ou não ia? Ia dar certo essa caravana? Me responda, ia ou não ia? Ia não, porque não deu certo. Sabe por quê? Pode estar quem for, mas se o Espírito de Deus não lhe direcionar para aquele lado, não vai dar certo. Então, irmãos, estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo. Não ia dar certo, pois o Espírito não lhe permitiu. Nos versículos anteriores nós vamos ver que o Senhor, Ele vai dizer em sua palavra que o Espírito de Deus não lhe permitia. Não estava, irmão, ali nos planos de Paulo e até a Troade, pois ele pretendia voltar à Ásia, mas era os planos de Paulo e não era os planos de Deus. Os planos de Paulo era voltar até a Ásia, visitar aquele povo. Mas os planos de Deus era que ele avançasse na obra missionária. Os planos de Paulo era visitar o povo que já tinha ali recebido. Mas os planos de Deus agora é dizendo a Paulo: avança mais um pouquinho, procede mais um pouquinho. Os planos de Deus era agora Paulo ir para onde? Para Filipos. Meus irmãos, nós vemos que existe, irmão, ali, uma roda de irmãs orando na beira de um rio, clamando para que Deus enviasse mensageiro das boas novas de salvação. Existia ali, naquele povo que o Senhor tinha direcionado Paulo aí, havia uma roda de irmãs orando na beira de um rio, clamando para que Deus enviasse mensageiros para levar as boas novas de salvação. Elas, irmão, elas oravam no rio, porque não tinha, irmãos, em Filipos, crentes ou uma quantidade de judeus suficiente para montar uma sinagoga. Porque uma sinagoga se montaria com 30, 20 judeus que orassem ao Senhor. Mas em Filipos não tinha essa quantidade de judeus. Aí, ou seja, sempre fica os remanescentes. Eles disseram: nós não vamos parar de orar, porque nós não temos uma aldeia. Nós vamos agora descer até o rio, e lá nós vamos clamar ao Senhor, para que envie mensageiros da salvação. Paulo, quando ele chegou em Filipos, assim a Bíblia nos relata, ele não encontrou o homem ali, macedônio, que clamava pela ajuda. Mas veja bem, Paulo não ficou parado.
eles não ficaram parados. Eles não ficaram simplesmente instantâneos. Eles não ficaram simplesmente procurando o homem. Senhor, tu me mostrou em visão que se nós passássemos a Macedônia, teria um homem macedônio ali clamando por ajuda. Nós estamos aqui e agora. Não, eles não ficaram assim. Paulo e a sua caravana, agora quando não encontram o homem, eles agora saem às ruas. Eles se disparam ali às ruas daquela cidade. E quando eles descem ao rio, eles encontram quem? As irmãs, orando. Na beira do quê? Na beira do rio. E ali Paulo começou a pregar. E o Senhor, irmão, abriu o coração de uma mulher. A primeira mulher convertida na Europa para receber o evangelho do Senhor. Talvez os nossos planos aí pregarem um lugar a qual esteja cheio de gente. Mas os planos de Deus é para onde nós vá, para uma pessoa, para pregar o evangelho do Senhor a uma pessoa. O Espírito de Deus tem que nos conduzir. O Espírito do Senhor tem que nos direcionar. Tem que ser pelo Espírito de Deus que acontece, irmãos. Paulo e a sua caravana agora está ali sendo direcionada pelo Espírito de Deus a chegar até essas irmãs. E ele começa a pregar. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor abriu o coração. Sabe o que é? Às vezes nós queremos no nosso tempo. Às vezes o nosso familiar dentro da nossa casa. Como eu, irmãos. Queria no meu tempo. Já não aguentava mais. Mas tem um ditado popular que o povo diz que Deus dá o cobertor conforme o frio, não é? Então eu dizia que não ia aguentar, mas o Senhor, Ele sabia que aguentava. E o Senhor permitiu também para nos tratar. E o Senhor, Ele marcou o dia e resgatou a vida do meu pai. Assim como chegou o dia e Deus resgatou a sua vida. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Sabe por que nós estamos aqui? É porque, irmãos, o Senhor estendeu as suas mãos para nós. É porque o Senhor, Ele estendeu, é como o louvor que o pastor louvou, estendeu a sua mão para nos resgatar. É porque o Senhor usou algum mensageiro para nos resgatar. É porque o Senhor usou alguém que estava disposto a nos resgatar, irmãos. Quero dizer a vocês, pregue no seu cotidiano. Pregue aonde você está. Anuncie o evangelho de Deus aonde você está. Irmão, mas eu não tenho palavra bonita. Eu também não, mas Jesus, Ele dá. Use o que você tem para pregar o evangelho de Deus a toda criatura. E eu já dedico que quem não está inscrito na escola bíblica, se inscreva, corra, que ainda dá tempo para aprender sobre missões. Você vai iniciar 2024, irmão, no fogo, clamando por missões. Tem uma frase da lição que diz: Deus tinha um único filho e Ele fez dele um missionário. Irmão, Jesus era missionário. Jesus era missionário. Ele fazia missões por onde ele andava. Mas veja bem, que hoje, se não estou generalizando, mas se nós marcarmos um evangelismo porta a porta, poucos são os remanescentes que vêm evangelizar. Mas se você disser, irmãos, que vai ter um pregador daqueles que cospe fogo, que eu nunca vi, lota de gente. Mas, irmãos, nós temos que estar com o coração queimando por missões, evangelizando na simplicidade. O evangelho é simples, irmãos. Ele não tem uma mensagem daquela tão
com palavras difíceis que não seja compreendida. O evangelho do Senhor, ele tem que ser pregado simples. Ontem mesmo, nós estávamos ali realizando um culto campal, pregando na maior simplicidade. Jesus é amor, mas não só amor, se precisar, ele quebra a patinha, mas ele não deixa a pata quebrada, ele cuida da pata para se recuperar. Eu não fiscalizei dizendo que crente só é mar de rosa porque é mentira, crente passa dificuldade, crente passa prova, e na maior simplicidade que existe, o evangelho penetra os corações. E uma senhora que estava passando na rua, sentou na última cadeira que tinha, escutou a palavra e no apelo ela aceitou a Jesus. Não precisa, irmão, às vezes nós queremos fazer missões se nós estivermos instrumentos, mas missões ela não se retém nos instrumentos, missões ela se retém na sua boca, porque se você abrir, Jesus usa. Se você disser: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Senhor, eu não entendo, mas o Senhor entende e me dá entendimento para pregar a tua palavra. O Senhor, ele dá condições, o Senhor resgata, o Senhor opera, o Senhor, ele faz grandes coisas. E sabe o que é que eu tenho a dizer para os irmãos nesta noite? Tem alguém clamando assim: passa a rua e ajuda-nos. É o que, irmão Edilson? Tem alguém clamando com voz de desespero e dizendo: passa a rua e me ajuda. Mas não é uma ajuda financeira, é uma ajuda que tem as boas novas de salvação. Talvez dentro do seu lar tenha alguém dizendo: levanta a voz e me ajuda. Aleluia. Talvez tenha algum vizinho seu clamando em alta voz dizendo: passa a rua e me ajuda. E você está tampando seus ouvidos e não querendo ouvir o que o Senhor tem para ti. Você entendeu, irmão? Você entendeu? Tem alguém do outro lado da rua clamando por ajuda. Tem alguém do outro lado da rua clamando por ajuda. E às vezes, irmão, é o que eu gosto de dizer lá na congregação. A gente somos representantes de missões lá na congregação. E aí sempre nas reuniões de missões locais, eu digo para os irmãos: irmãos, às vezes nós mesmos não estamos mais vendados, mas nós mesmos, pastor, colocamos a mão e nos vendamos. Nós mesmos fechamos os olhos para as vidas que estão se perdendo. Usa um pretexto para não sair a evangelizar. Tampa os ouvidos para não escutar o clamor das pessoas que estão necessitando. Tem alguém necessitando da sua disposição. Tem alguém precisando que você se levante. Se levante com a palavra do Senhor e pregue para ele. Talvez essa pessoa ainda não foi resgatada porque é você que é o canal. Talvez essa pessoa ainda não veio para Cristo porque Deus quer lhe usar para salvar esta pessoa. Se levante, meu irmão. Se levante, faça missões, pregue, evangelize, testemunhe. Não tem uma pregação mais bonita, pastor, do que o testemunho cotidiano. Alguém vai olhar para você e vai dizer para o vizinho: olha, ela aí é crente, olha, o irmão aí é crente, aleluia. E isso vai encantar os olhos da humanidade a procurar a salvação. Dê testemunho. Dê testemunho. O Senhor te chama para anunciar o evangelho. Olhe para o seu irmão e diga assim: irmão. Diga, olha para ele, irmão. Ele é bonito, olhe para ele, diga assim: irmão, Jesus te chama. Mas sabe para quê? Para evangelizar.
É eu e tu e nós todos juntos e misturados, pregando a palavra do Senhor. E ganhando o Bom Jardim para Cristo. Glória a Deus. Na obra missionária, irmãos, temos que ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Agora não queira fazer missões pela sua concepção visual, não. Sem poder. Ore para fazer missões. Evangelize, pregue, anuncie. Irmão, mas eu não sei ler, não sei escrever, mas sabe dizer, Jesus te ama e quer salvar você. Sabe por quê? É um panfleto, irmão. É a literatura que nós entregamos. Eu fui hoje para o terminal da Messejana. Tinha um senhorzinho lá. E aí ele entregando a literatura, que é os folhetos, e dizendo, Jesus te ama. Isso, irmão, me alegrou. Porque eu disse, Senhor, tem tantos jovens que poderiam estar dispostos. Mas o Senhor usa um senhor. Sabe por quê? Na obra de Deus não tem idade para o Senhor usar. Ele usa a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, o adulto, o ancião, quem for. O Senhor levanta e usa. Agora, se você não quer, te arreda do meio, porque o Senhor não vai ficar te esperando, não. Ele vai, levanta outro e que faça melhor que você. Por isso, se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade de fazer missões. Fica de pé nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, não desista de orar pelos seus familiares. Não desista de orar pelos seus. Não desista. Não desista. O Senhor, Ele tem uma palavra ao teu coração de alegria, te animando a partir de hoje tu orar mais por Ele.